Durante o final do século XVIII e os primeiros anos do século XIX, a Europa tremia sob os efeitos de mudanças radicais. Revoluções, guerras e a busca por liberdade definiam uma era de incerteza. Em meio a essa tumultuada paisagem, surge uma figura que não apenas se destacou, mas que mudaria o curso da história para sempre, em Napoleão Bonaparte. Você já parou para pensar como um homem conseguiu reconfigurar o continente europeu? Quais foram os segredos por trás de sua ascensão meteórica? Prepare-se, pois a história que se desenrola à sua frente está repleta de intrigas, coragem e mudanças que até hoje reverberam em nossos dias. Napoleão Bonaparte, um jovem de origem modesta, nascido em 15 de agosto de 1769 na Córcega, não era um novo rei em um trono, ele era o revolucionário que desafiou as normas e as potências estabelecidas. Desde pequeno, Napoleão tinha um sonho em se tornar um líder militar. No entanto, você pode se perguntar o que fez dele um líder tão extraordinário? A resposta é complexa, mas começa com sua profunda compreensão da arte da guerra e seu charme carismático que atraía tanto seguidores quanto adversários. Enquanto muitos acreditavam que a Revolução Francesa traria um cenário caótico, Napoleão enxergava oportunidades. Ao contrário de seus contemporâneos, que lutavam entre ideais contraditórios, ele tinha uma visão clara em criar uma nova ordem europeia. Um ponto crucial a ser destacado é que, em 1799, com um audacioso golpe de Estado, Napoleão se tornou o primeiro cônsul da França, dando o primeiro passo para uma era de mudanças profundas. Você já se perguntou como ele conseguiu conquistar a França com tão poucos recursos? A resposta está em sua habilidade de unir as pessoas sob uma visão comum. À medida que Napoleão solidificava seu controle, ele começou a implementar reformas que moldariam não apenas a França, mas o futuro da Europa. Código Napoléon, por exemplo, estabeleceu um conjunto de leis que até hoje influencia sistemas jurídicos ao redor do mundo. Esse sistema legal unificou e simplificou as leis da França, promovendo a ideia de que todos eram iguais perante a lei. Em um continente ainda preso por tradições feudais, isso foi revolucionário. E você sabia que o Código Napoleônico foi uma das inspirações para muitos países que buscavam uma estrutura legal moderna? Mas a verdadeira habilidade de Napoleão estava em sua estratégia militar. Ele sabia como explorar a fraqueza de seus inimigos e alavancar o moral de suas tropas. Com vitórias esmagadoras em batalhas como as de Austerlitz e Jena, ele rapidamente se tornou um ícone não apenas da França, mas da Europa inteira. Você pode imaginar a tensão nas cortes europeias, que viam um homem pequeno, de um país relativamente jovem, conquistando nações o que parecia quase impossível? Essa tensão culminou em uma coalizão de potências europeias que se uniram para derrotá-lo. No entanto, a história nos mostra que cada grande figura tem sua queda. Um dos turnos mais emblemáticos na trajetória de Napoleão foi sua malfadada invasão da Rússia em 1812. Você sabia que essa campanha se transformou em um verdadeiro pesadelo? O exército francês, inicialmente forte, enfrentou as duras condições climáticas russas e uma tática de terra arrasada que os russos empregaram, queimando suas próprias cidades e retirando suprimentos enquanto recuavam. Foi um erro estratégico que resultou em perdas irreparáveis para o exército de Napoleão e, de certa forma, pavimentou o caminho para sua queda. A queda não foi instantânea e Napoleão ainda lutou para manter seu império durante anos, mas a maré estava mudando. Entre 1813 e 1814, após uma série de derrotas, incluindo a Batalha de Leipzig, Napoleão finalmente foi forçado a abdicar. E você já imaginou como ele se sentiu ao ser exilado para a ilha de Elba, um destino que ele mal conseguiu aceitar? Mas sua história não termina ali. O que acontece a seguir é nada menos que um espetáculo de ousadia e brilho. Escapando da ilha de Elba em 1815, Napoleão retornou à França e rapidamente recuperou apoio, reanimando a chama do que ele acreditava ser sua runa. Durante 100 dias, ele reinou uma vez mais, antes de ser confrontado pelo poder das potências aliadas na Batalha de Waterloo. Mas esse espírito indomável, essa determinação quase mítica, fez dele um herói romântico aos olhos de muitos, mesmo em sua derrota. Você pensaria que sua história de ascensão, queda e ressurgimento é uma tragédia ou um conto de fadas? E, assim, Napoleão foi forçado a abrandar para as autoridades britânicas, que o enviaram para a remota ilha de Santa Helena, onde sua vida terminou em 1821. No entanto, seu impacto sobre a Europa e sobre a história do mundo não foi enterrado com ele. Enquanto muitos podem recordar de Napoleão como um tirano ou um conquistador, ele também é lembrado como um líder visionário que instituiu mudanças que ainda ressoam hoje.
O que talvez surpreenda você é que, mesmo após sua morte, o legado de Napoleão Bonaparte continuou a se desdobrar. Suas reformas na educação, administração pública e leis moldaram nações que ainda se beneficiam desses sistemas. Você pode se perguntar como isso é possível? Bom, a resposta está no fato de que muitos dos princípios que ele estabeleceu para a administração e o Estado ainda são adotados no mundo moderno. Neste cenário fascinante, cada capítulo da vida de Napoleão era como uma peça de xadrez, em que ele sempre buscou estar 4 passos à frente de seus adversários. Mas a história não termina com sua derrota em Waterloo. Até onde você acha que seu legado perdura? No decorrer dos próximos episódios, iremos nos aprofundar em momentos cruciais da vida de Napoleão, explorando suas batalhas, suas alianças e, claro, as repercussões dos seus atos na Europa pós-napoleônica. Prepare-se para mais revelações que desmistificam este líder notável e revelam os contornos de um homem que, com sua astúcia e ambição, moldou o futuro da Europa de maneira indelével. A jornada está longe de terminar e o que vem a seguir vai desafiar suas percepções e expandir sua compreensão sobre a figura de um dos líderes mais complexos da história, Napoleão Bonaparte. A próxima etapa na narrativa de Napoleão Bonaparte nos leva a um olhar mais profundo sobre as suas batalhas e estratégias militares, que foram verdadeiramente notáveis. Após retornar ao poder, ele não era apenas um homem em busca de reconquistar seu trono, ele era um maestro em um palco de guerra. A Batalha de Waterloo, muitas vezes referida como sua última grande batalha, vale um exame minucioso. À medida que exploramos a dinâmica dessa batalha, fica claro que, apesar de suas habilidades táticas, a artilharia e as manobras de seus adversários, que uniram forças sob a liderança do Duque de Wellington e Gebhard Leberecht von Blücher, também desempenharam um papel crucial em sua derrota. Os dias que antecederam a batalha foram carregados de nervosismo e tensão. Napoleão havia planejado atacar rapidamente os exércitos aliados, dividindo suas forças e utilizando a velocidade surpreendente de suas tropas. No entanto, um erro de cálculo em relação à localização e ao efetivo dos seus inimigos viria a custar caro. Durante a batalha, o terreno lamacento dificultou o movimento das tropas, e isso trouxe à tona a vulnerabilidade do grande imperador. À medida que os dias de combate se desenrolavam, ficava claro que, mesmo um líder tão astuto quanto Napoleão estava sujeito ao acaso e à frustração das condições do campo de batalha. Você pode se perguntar como um homem que havia vencido tantas batalhas foi derrotado nessa ocasião. A resposta está em diversos fatores, incluindo o desgaste acumulado ao longo de seus anos na liderança militar e as alianças que se formaram contra ele. Cada movimento de Napoleão foi contestado, e a unidade das potências aliadas provou ser mais forte do que qualquer exército individual que ele havia enfrentado anteriormente. Assim, a Batalha de Waterloo não foi apenas o fim de uma era militar, mas também um simbolismo da resiliência das nações que se uniram para captar o poder de um homem cuja ambição parecia ilimitada. Após a derrota, a vida de Napoleão mudou radicalmente. Exilado na ilha de Santa Helena, ele se viu mais como um prisioneiro do que um conquistador. Durante esses anos finais, ele refletiu sobre sua vida e suas conquistas. Em suas conversas e anotações, capturou sua visão sobre liderança e poder, assim como uma análise de sua trajetória política e militar. Estes registros, publicados em suas memórias, oferecem uma visão fascinante do homem por trás do mito, revelando um misto de arrogância, vulnerabilidade e autoanálise. Como muitos conquistadores antes dele, Napoleão precisou confrontar seu legado. E o que você imagina que ele teria desejado ser lembrado? Para ele, o que verdadeiramente importava era a ideia de um Estado moderno e eficiente, um sonho que se espelhava em suas reformas. O modelo centralizado do governo e a meritocracia que ele implementou foram marcos que desafiavam estruturas tradicionais. Nos anos subsequentes, suas ideias foram assimiladas em constituições de várias nações, revelando a profundidade de sua influência. Depois de sua morte em 1821, a figura de Napoleão continuou a evocar paixões e debates acalorados. Para alguns, ele era um herói que lutou pela liberdade e pela igualdade, para outros, um tirano obcecado pelo poder. Essa dualidade é, de fato, o que faz de Napoleão uma figura tão intrigante. O que ele representa pode variar muito, dependendo do contexto social e político de cada época. O legado de Napoleão não se limita apenas ao império que construiu, ele também permeia questões de governo, direitos civis e a luta pela liberdade em seus muitos matizes. Por toda a Europa, suas reformas na educação, na administração pública e nas leis abriram caminho para novas maneiras de pensar sobre a governança. O sistema de ensino que fomentou, com foco em uma educação pública secular e acessível, foi um precedente que ecoou por gerações.
Mesmo países que se opuseram a ele em vida, como a Prússia, adotaram muitas de suas ideias educacionais e administrativas, reconhecendo a necessidade de modernização para competir na nova ordem mundial. Um aspecto particularmente fascinante do legado de Napoleão é como sua figura se tornou um ícone cultural. Em diversas obras literárias e artísticas, sua imagem é frequentemente romantizada. Autores e artistas, de Victor Hugo a Tolstói, tomaram emprestada a narrativa de sua vida e assumiram a jornada de um homem que, apesar de suas falhas, buscou ousadamente moldar seu destino e o dos outros. Esses relatos não apenas solidificaram seu lugar na história, mas inspiraram gerações a ver a grandeza em ações audaciosas, mesmo que elas eventualmente levem à queda. Essa narrativa de grandeza e falibilidade também ressoa em nossas discussões contemporâneas sobre liderança. O dilema de Napoleão, uma ambição que flerta com a tirania, é um tema recorrente. Líderes ao redor do mundo frequentemente encontram-se navegando entre a busca por mudanças significativas e os riscos de se tornarem autocráticos. A pergunta persiste: como podemos equilibrar a vontade de ser um agente de mudança com a necessidade de respeitar as limitações institucionais e os direitos dos indivíduos? À medida que já exploramos os feitos de Napoleão, vale a pena refletir sobre como ele inspirou diversos movimentos políticos em todo o mundo. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que floresceram durante a Revolução Francesa e foram impulsionados por Napoleão, moldaram não apenas o futuro da França, mas reverberaram em outras nações em busca de seus próprios direitos e autonomias. O eco dessas ideias pode ser ouvido em revoluções e movimentos democráticos que se seguiram, como a Revolução Americana e os levantes inspirados no ideal de autonomia que surgiram na América Latina e na Europa no século XIX. Essas ligações entre o passado e o presente nos mostram que o legado de Napoleão vai muito além das batalhas que conquistou ou das nações que subjugou. O impacto de suas políticas e reformas continua a ser sentido, e sua ambição de um Estado unificado e moderno ainda ressoa nos debates sobre governança e cidadania. À medida que encerramos esta introdução abrangente a Napoleão Bonaparte, a complexidade de sua vida se revela em toda a sua grandiosidade. Enquanto alguns o lembram como um tirano que buscava controle absoluto, muitos outros veem em sua história a jornada de um visionário que, embora marcado por falhas, provocou profundas e duradouras transformações. O debatedor que evoca polêmica, fascínio e admirável ambição nos ensina que a história é tecida por aqueles que, em suas aspirações, moldam não apenas seu destino, mas também o destino de nações. Ao olharmos para o futuro, somos desafiados a permanecer conscientes de que a busca pela mudança muitas vezes vem com riscos. O legado de Napoleão Bonaparte nos lembra que enquanto forçar frontes pode levar ao triunfo, também pode ter consequências que repercutem por gerações. E assim, o que resta para nós, observadores do presente? A responsabilidade de aprender com o passado, de avaliar criticamente não apenas as ações de Napoleão, mas as de líderes contemporâneos, e de considerar o verdadeiro impacto e significado das ambições que moldam nosso mundo. Afinal, a história é uma série de lições, cabe a nós compreender e aplicar essas lições em nossa busca por um futuro mais iluminado e coerente com os princípios de justiça e igualdade pelos quais lutaram não apenas Napoleão, mas todos aqueles que vieram depois dele.